Está claro no texto que citamos recentemente que o arrependimento está ligado ao perdão dos pecados. Em Atos capítulo 5, versículo 31, lemos que Jesus é exaltado para dar arrependimento e perdão dos pecados. Essas duas bênçãos vêm daquela mão sagrada que uma vez foi pregada na árvore, mas agora está elevada à glória. Arrependimento e perdão estão unidos pelo propósito eterno de Deus. O que Deus uniu, nenhum homem separa. O arrependimento deve acompanhar a remissão. E você verá que é assim se pensar um pouco sobre o assunto. Não pode ser que o perdão do pecado deva ser dado a um pecador impenitente. Isso deveria confirmá-lo em seus maus caminhos e ensiná-lo a pensar pouco no mal. Se o Senhor dissesse: você ama o pecado e vive nele, e você está indo de mal a pior, mas mesmo assim eu te perdoo. Isso proclamaria uma licença horrível para a iniquidade. Os fundamentos da ordem social seriam removidos e a anarquia moral se seguiria. Não posso dizer que inúmeros males certamente ocorreriam se você pudesse dividir o arrependimento e o perdão e ignorar o pecado enquanto o pecador permanecesse tão apegado a ele como sempre. Pela própria natureza das coisas, se cremos na santidade de Deus, deve ser assim, que se continuarmos em nossos pecados e não nos arrependermos dele, não poderemos ser perdoados, mas devemos colher as consequências de nossa obstinação. De acordo com a infinita bondade de Deus, é-nos permitido que, se abandonarmos os nossos pecados, confessando-os e aceitarmos pela fé a graça que é provida em Cristo Jesus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas enquanto Deus viver, não poderá haver promessa de misericórdia para aqueles que continuam nos seus maus caminhos e se recusam a reconhecer os seus erros. Certamente nenhum rebelde pode esperar que o rei perdoe sua traição enquanto ele permanecer em revolta aberta. Ninguém pode ser tão tolo a ponto de imaginar que o juiz de toda a terra apagará os nossos pecados se nós mesmos nos recusarmos a afastá-los. Além disso, deve ser assim para a plenitude da misericórdia divina. Aquela misericórdia que pudesse perdoar o pecado e ainda assim deixar o pecador viver nele seria uma misericórdia escassa e superficial. Seria misericórdia desigual e deformada, manca em um dos pés e murcha em uma das mãos. Qual, na sua opinião, é o maior privilégio, a purificação da culpa do pecado ou a libertação do poder do pecado? Não tentarei pesar na balança duas misericórdias tão superiores. Nenhum deles poderia ter vindo até nós sem o precioso sangue de Jesus. Mas parece-me que ser libertado do domínio do pecado, ser santificado, ser semelhante a Deus, deve ser considerado o maior dos dois, se for necessário fazer uma comparação. Ser perdoado é um favor imensurável. Fazemos desta uma das primeiras notas do nosso salmo de louvor. Quem perdoa todas as tuas iniquidades? Mas se pudéssemos ser perdoados, então nos fosse permitido amar o pecado, revoltar-nos na iniquidade e chafurdar na luxúria, qual seria a utilidade de tal perdão? Não seria um doce envenenado que nos destruiria da maneira mais eficaz? Ser levado ainda a ficar deitado na lama, ser declarado limpo e ainda assim ter a lepra branca na testa seria a mais verdadeira zombaria da misericórdia. O que significa tirar o homem do sepulcro se você o deixa morto? Por que conduzi-lo para a luz se ele ainda está cego? Damos graças a Deus porque aquele que perdoa as nossas iniquidades também cura as nossas doenças. Aquele que nos lava das manchas do passado também nos eleva dos maus caminhos do presente e nos impede de falhar no futuro. Devemos aceitar com alegria tanto o arrependimento como a remissão. Eles não podem ser separados. A herança da aliança é una e indivisível e não deve ser dividida.
Dividir a obra da graça seria cortar ao meio a criança viva, e aqueles que permitem isso não têm interesse nisso. Vou perguntar a vocês que estão buscando o Senhor se vocês ficariam satisfeitos apenas com uma dessas misericórdias? Você ficaria satisfeito, meu leitor, se Deus lhe perdoasse seus pecados e então permitisse que você fosse tão mundano e perverso como antes? Oh, não! O espírito vivificado tem mais medo do pecado em si do que dos resultados penais dele. O clamor do seu coração não é: quem me livrará do castigo? Mas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me capacitará a viver acima da tentação e a me tornar santo, assim como Deus é santo? Visto que a unidade do arrependimento com a remissão concorda com o desejo da graça, e visto que é necessário para a plenitude da salvação e por causa da santidade, tenho certeza de que ela permanece. O arrependimento e o perdão estão unidos na experiência de todos os crentes. Nunca houve uma pessoa que se arrependeu sinceramente do pecado com arrependimento crente e que não foi perdoada. Por outro lado, nunca houve uma pessoa perdoada que não tivesse se arrependido de seu pecado. Não hesito em dizer que sob as capas do céu nunca houve e nunca haverá qualquer caso de pecado sendo purificado, a menos que, ao mesmo tempo, o coração seja levado ao arrependimento e à fé em Cristo. O ódio ao pecado e o sentimento de perdão se unem na alma e permanecem juntos enquanto vivemos. Essas duas coisas agem e reagem uma sobre a outra. O homem que é perdoado, portanto, arrepende-se, e o homem que se arrepende também é certamente perdoado. Lembre-se primeiro de que o perdão leva ao arrependimento, como cantamos nas palavras de Hart. A lei e os terrores apenas endurecem, ao mesmo tempo, eles trabalham sozinhos, mas uma sensação de perdão comparada com o sangue logo dissolve um coração de pedra. Quando temos certeza de que fomos perdoados, abominamos a iniquidade, e suponho que quando a fé se transforma em plena segurança, de modo que temos certeza, sem sombra de dúvida, de que o sangue de Jesus nos tornou mais brancos que a neve, é então que o arrependimento atinge seu ápice. O arrependimento cresce à medida que a fé cresce. Não cometa nenhum erro sobre isso. O arrependimento não é uma coisa de dias e semanas, uma penitência temporária que deve terminar o mais rápido possível. Não, é a graça de uma vida inteira, como a própria fé. Os filhinhos de Deus se arrependem, e o mesmo acontece com os jovens e os pais. O arrependimento é o companheiro inseparável da fé. E quando andamos pela fé e não pelo que vemos, a lágrima do arrependimento brilha nos olhos da fé. Isso não é o verdadeiro arrependimento que não vem da fé em Jesus, e isso não é a verdadeira fé em Jesus, que não é tingida de arrependimento. Fé e arrependimento, como gêmeos siameses, estão vitalmente unidos. Na proporção em que acreditamos no amor perdoador de Cristo, nessa proporção nos arrependemos. E na proporção em que nos arrependemos do pecado e odiamos o mal, nos regozijamos na plenitude da absolvição que Jesus é exaltado para conceder. Você nunca valorizará o perdão a menos que sinta arrependimento. E você nunca experimentará o mais profundo gole de arrependimento até saber que está perdoado. Pode parecer uma coisa estranha, mas é assim. A amargura do arrependimento e a doçura do perdão misturam-se com o sabor de toda a vida graciosa e constituem uma felicidade incomparável. Esses dois dons da aliança são a garantia mútua um do outro. Se eu sei que me arrependo, sei que estou perdoado. Como posso saber que estou perdoado se não sei também que fui desviado do meu antigo curso pecaminoso? Ser crente é ser penitente. Fé e arrependimento são apenas dois raios da mesma roda,
dois cabos do mesmo arado. O arrependimento tem sido bem descrito como um coração quebrantado pelo pecado e pelo pecado, e pode igualmente ser chamado de giro e retorno. É uma mudança de mentalidade do tipo mais completo e radical, e é acompanhada de tristeza pelo passado e de uma resolução de mudança no futuro. Arrependimento é deixar os pecados que antes amávamos e mostre que sofremos sinceramente não fazendo mais isso. Agora, quando for esse o caso, podemos ter certeza de que fomos perdoados, pois o Senhor nunca fez um coração quebrantado e quebrantado pelo pecado sem perdoá-lo. Se por outro lado, desfrutarmos do perdão através do sangue de Jesus e somos justificados pela fé e temos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, sabemos que o nosso arrependimento e fé são do tipo certo. Não considere o seu arrependimento como a causa da sua remissão, mas como o companheiro dela. Não espere ser capaz de se arrepender até ver a graça de nosso Senhor Jesus e sua prontidão para apagar seus pecados. Mantenha essas coisas abençoadas em seus lugares e veja-as em sua relação umas com as outras. Eles são como Joaquim e Boaz de uma experiência salvadora. Quero dizer que eles são comparáveis aos dois grandes pilares de Salomão, que ficava na frente da casa do Senhor e formavam uma entrada majestosa para o lugar santo. Nenhum homem chega a Deus corretamente, a menos que passe entre os pilares do arrependimento e da remissão. Sobre o seu coração, o arco-íris da graça da aliança foi manifestado em toda a sua beleza quando as lágrimas do arrependimento brilham com a luz do perdão total. O arrependimento do pecado e a fé no perdão divino são a trama da verdadeira conversão. Por esses sinais, você conhecerá realmente um israelita. Voltando à Escritura, sobre a qual meditamos, tanto o perdão como o arrependimento fluem da mesma fonte e são dados pelo mesmo Salvador. O Senhor Jesus, em sua glória, conceda a ambos as mesmas pessoas. Você não deve encontrar a remissão nem o arrependimento em outro lugar. Jesus tem ambos prontos e está preparado para concedê-lo agora e para concedê-los mais livremente a todos os que os aceitarem de suas mãos. Que nunca se esqueça que Jesus dá tudo o que é necessário para a nossa salvação. É muito importante que todos os que buscam misericórdia se lembrem disso. A fé é tanto um dom de Deus quanto o Salvador em quem essa fé depende. O arrependimento do pecado é tão verdadeiramente obra da graça quanto a realização de uma expiação pelo qual o pecado é apagado. A salvação, do início ao fim, depende somente da graça. Você não vai me entender mal. Não é o Espírito Santo quem se arrepende. Ele nunca fez nada pelo qual deveria se arrepender. Se ele pudesse se arrepender, isso não resolveria o caso. Devemos nos arrepender de nosso próprio pecado ou não seremos salvos de seu poder. Não é o Senhor Jesus Cristo quem se arrepende. Do que ele deveria se arrepender? Nós mesmos nos arrependemos com o pleno consentimento de todas as faculdades da nossa mente. A vontade, as afeições, as emoções, todas trabalham juntas de todo o coração no abençoado ato de arrependimento pelo pecado. E ainda assim, por trás de tudo o que é o nosso ato pessoal, existe uma influência sagrada secreta que derrete o coração, dá contrição e produz uma mudança completa. O Espírito de Deus nos ilumina para ver o que é pecado, e assim o torna repugnante aos nossos olhos. O Espírito de Deus também nos leva à santidade, faz-nos apreciá-la, amá-la e desejá-la de coração. E assim nos dá o ímpeto pelo qual somos conduzidos de estágio em estágio de santificação. O Espírito de Deus opera em nós o querer e o efetuar de acordo com a boa vontade de Deus. A esse bom Espírito submetemo-nos imediatamente,
porque ele nos conduz a Jesus, que nos dará gratuitamente a dupla bênção do arrependimento e da remissão, de acordo com as riquezas da sua graça. Pela graça sois salvos.